Agora no Justiça Gaúcha vamos falar sobre a proibição de biografias não autorizadas. A polêmica sobre a publicação de biografias está no Supremo Tribunal Federal. E nosso convidado hoje aqui no programa é o desembargador Eugênio Facchini Neto, que é conselheiro do Conselho de Relações Institucionais e Comunicação Social do TJRS. Bem-vindo, prazer em recebê-lo, para tratarmos de um assunto assim tão controverso, porque alguns conceitos sobre a liberdade de expressão e o direito à privacidade, segundo a legislação, em alguns momentos quase que entram em choque. Então, acho que é muito importante nós trazermos o seu entendimento para que a população gaúcha possa também pensar e discutir e ter uma linha de raciocínio sobre este assunto. Ok, então é uma satisfação estar aqui novamente nesse programa, discutindo um tema que é bastante polêmico. Não há consenso a respeito disso, São várias posições que podem ser, digamos, legitimamente defendidas. E como é um tema que tem um interesse mais amplo, inclusive o leigo, já que não é um tema estritamente jurídico, tem a sua opinião a respeito desse tema que está no momento, biografia autorizada ou não. Eu diria o seguinte, do ponto de vista normativo, a questão, para mim, está relativamente clara. A Constituição, de uma maneira expressa, diz que são invioláveis a vida privada, a intimidade e a honra da imagem. Do ponto de vista jurídico, essa fórmula é importante, porque a Constituição não diz são invioláveis nos termos que a lei determinar, ou nos termos que a lei prevê, ou a lei protegerá. Não. A Constituição diz são invioláveis. Então, isso é bastante importante. Todavia, a mesma Constituição diz que também há a liberdade de expressão, a liberdade de informação e a ausência de censura. Então, abstratamente, são dois interesses extremamente importantes para a vida social, a liberdade de expressão, direito de informação e direito à informação, e também o direito à privacidade, à vida privada, à imagem, à honra dos cidadãos. Então, nós temos que, eventualmente, num caso concreto, fazer o que se chama de ponderação, ou seja, verificar, num caso determinado, qual desses dois direitos deve prevalecer. Não há, em nenhum momento, nem na Constituição e nem no Código Civil ou em qualquer outra lei, alguma previsão que diga, olha, biografias só com autorização. Nesses termos não há. O que há é essa proteção da vida privada, da intimidade da pessoa. Por que isso? Porque são direitos extremamente relevantes para qualquer um de nós, que dizem respeito àquilo que se chama de autodeterminação. Ou seja, você, o cidadão que está nos acompanhando, é que decide o que ele quer compartilhar com seus amigos, com a sociedade em geral, e o que ele quer manter para si mesmo, ou com seu terapeuta, ou com um grupo muito reduzido de amigos. Ou seja, cada um de nós tem o direito de determinar qual é o espaço, digamos, quais são os fatos da nossa vida privada que nós queremos compartilhar com quem quer que seja. E é cada um de nós que decide, e não uma outra pessoa, no caso o autor da biografia, que vai verificar o que ele quer revelar. Então, do ponto de vista normativo, nós temos essa norma da Constituição, que é, digamos, secundada pelo Código Civil, que igualmente tem alguns dispositivos que são relevantes. Normalmente nas discussões desse tema se costuma invocar o artigo 20 do Código Civil, mas eu acho até mais relevante do que o artigo 20, o artigo 21, que diz a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Ou seja, aqui também no Código Civil se protege essa intimidade, a vida privada da pessoa. Perfeito. Agora, por outro lado, a Associação Nacional dos Editores de Livros, a ANEL, entrou no ano passado com uma ação questionando estes dois artigos do Código Civil. Então, é bastante polêmico. Há o caso também do Roberto Carlos, que há 6 anos ele conseguiu proibir a biografia, que se chamava Roberto Carlos em Detalhes. E houve detalhes relatados que o Roberto Carlos jamais pensou em levar ao conhecimento público relacionados com a sua saúde. Não é? Bem lembrado o caso, Então existe sim essa ADIM, uma ação que busca
reconhecer a inconstitucionalidade desses artigos, mas a previsão é que, eventualmente, eles não sejam considerados inconstitucionais, porque são normas boas, mas, eventualmente, o Tribunal poderá fazer, o Supremo Tribunal Federal, uma interpretação conforme a Constituição. Dizer, olha, esses artigos têm que ser interpretados assim, sob pena de inconstitucionalidade. Mas, enquanto não houver, digamos, uma decisão final, o que nós podemos é argumentar no sentido de compor esses dois interesses contrapostos. O interesse, sim, dos autores de biografias, das editoras, da sociedade em geral, que, sim, tem interesse em saber aspectos da vida, né, de pessoas que atingiram alguma notoriedade. Porque, vamos combinar, não se fazem biografias do homem da padaria, ou seja, do homem comum. Né? Nós queremos saber de pessoas famosas. Celebridades, artistas, enfim. Artistas, políticos, cantores, jogadores de futebol. Você falou em políticos, eu quero que o senhor faça um parênteses para a gente falar especificamente sobre o agente público. Mas antes disso, vamos pegar realmente esse caso do Roberto Carlos, que foi emblemático para, eventualmente, o público que não recorde ou não tenha acompanhado na época, né? Houve sim essa biografia não autorizada e que o Roberto Carlos, quando tomou conhecimento, tentou e conseguiu, na justiça, sustar a publicação dessa biografia. Né? Foram recolhidos esses livros, né? Eles chegaram a ser publicados. Sim, isso. Daí depois fizeram um acordo, né, com a editora, e o livro não saiu. Né? Mas invocava o Roberto Carlos que ali tinham sido expostos alguns fatos da sua vida privada. O problema da perna dele, a morte da sua esposa, o acidente, né? Teve alguns aspectos. Então vamos deixar assim claro algumas coisas. Todos nós, eu, você, o cidadão, a cidadã que nos escuta, todos nós temos curiosidade em saber aspectos da vida das pessoas. Nós nos importamos com pessoas em carne e osso, né? E, portanto, se a pessoa é notória, conhecida, então talvez com até mais razão a gente fique curioso. Mas a dúvida é, eu tenho direito a saber de aspectos da vida privada de qualquer pessoa, se esta pessoa, o biografado, resolveu deixar aquilo para si, para seus poucos amigos, para sua família, ou conversa apenas com seu terapeuta? Então, até que ponto a minha curiosidade, né, se transforma em direito? Não, eu tenho direito de saber. Eu acho que nós não temos o direito de saber sobre aspectos da vida privada da pessoa, particular, aquilo que o próprio biografado resolveu deixar para si. Então, esse interesse em saber não é um interesse legítimo, é uma mera fofoca, é natural, é humano, todos nós temos. E nesse caso do Roberto Carlos é uma verdade, mas que causa sofrimento a ele. E que ele declarou que vai lançar uma biografia, ele vai escrever uma biografia, vai escolher, enfim, um jornalista, um editor para a publicação e vai contar a verdade sobre o acidente envolvendo, não é, esse acidente que ele perdeu uma parte da perna, então ele vai relatar. Mas isso aí é um sofrimento para ele, mas ele resolveu, então, né, contar isso. E eu lhe pergunto, e no caso de ser uma mentira publicada, uma calúnia? Bom, aí não há dúvida nenhuma, não há direito nenhum à publicação. Há uma decisão importante da Corte de Cassação italiana, que é o órgão, digamos, mais elevado da estrutura judiciária italiana, Corte de Cassação, que em 1984, embora estivesse decidindo sobre uma reportagem jornalística, mas ali ela estabeleceu alguns critérios, que depois lá, na Itália, acabou sendo chamado de o decálogo do jornalista, embora não fosse um decálogo, né? Fossem 3 observações. Uma delas, o principal, é a verdade da notícia publicada. Isso, primeiro, sem isso nem se começa a falar. A notícia tem que ser verdadeira, porque se for falsa, não pode. Além disso, tem que haver um interesse público ou social na notícia veiculada. E, terceiro lugar, teria que haver uma maneira civilizada de expor. Então, sem isso, nem se começa a falar, se o fato não for verdadeiro. Então, nós estamos, sim, diante de fatos que têm que ser verdadeiros. Sem isso, nem se começa a falar. Mas o caso esse, por exemplo, do Roberto Carlos, e que você dissesse, você disse que ele tinha interesse em publicar, é muito semelhante a um caso julgado por uma outra Corte Suprema, nesse caso francesa, né, em 1955, lá se vão mais de 60 anos quase, né, envolvendo uma artista
famosíssima na época, Marlene Dietrich, em que se simulou uma entrevista com ela, mas os fatos eram verdadeiros. E ela conseguiu obstar a publicação e alegava exatamente isso, né? Que ela queria depois escrever as suas memórias, né? E que esse fato, então, estaria praticamente extraindo dela o direito de posteriormente, né, editar suas memórias. Então esse caso não está acontecendo só no Brasil. E ao contrário do que diziam alguns, né, não é que lá fora está liberado, todo mundo publica e diferentemente do Brasil. Não, lá também se proíbe, se susta ou se indenizam quando se diz respeito a fatos privados. E um caso famosíssimo, e que eu vou relatar brevemente, foi julgado pelas cortes nacionais e depois chegou à Corte Europeia de Direitos Humanos, que é uma corte que tem sede em Estrasburgo e que está acima das cortes de direitos constitucionais, dos países europeus, envolvendo nada mais, nada menos do que a Caroline de Mônaco, a Caroline von Hannover, que é o nome oficial dela, né? Em 2005, uma decisão relativamente recente. Ela, em público, são 3 fatos diferentes. Em público, com os seus filhos fazendo compras. Outra, com a sua família, seus filhos, na praia. E outra, com o seu namorado, num restaurante, embora numa sala privê, num jardim de inverno. E os paparazzi tiraram fotos desses 3 momentos. Não estava fechada dentro de casa, né? Estava em público, fazendo compras, ou na praia, né? Ou com o seu namorado. E os paparazzi publicaram, os jornais publicaram, né? E a Corte Europeia de Direitos Humanos disse que não, que mesmo celebridades têm direito à sua vida privada e que só podem divulgar fatos que tenham interesse público, repercussão pública, interesse social. Então, aquilo que é da vida privada, da vida familiar da pessoa, pertence a ela. Ela, a pessoa, é que decide se vai ou não expor. Para encerrar, no caso do agente público, é um pouquinho diferente. Altera sim, porque há potencialmente um interesse público por trás, né? Então, eventualmente, sempre o norte é esse. O que é da vida estritamente particular da pessoa e o que pode ter eventualmente repercussão pública. Pegar o caso famoso do Renan Calheiros, tempos atrás. O fato dele ter ou não um amante, isso em princípio seria a questão da vida particular. Agora, no momento que ele usa a sua influência para, se não me engano, foi uma empreiteira que estava pagando uma pensão alimentícia para a sua ex-namorada, uma coisa assim. Aí há um interesse público. Aí pode divulgar. Não era biografia, é uma reportagem, mas vale o mesmo critério, o interesse público por trás. Bom, não esgotamos o assunto, evidentemente, né? Teríamos outras maneiras de continuar esse assunto, que é realmente muito polêmico e gera também, não é, uma série de dúvidas a todos. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo agora está pensando e está discutindo em casa, porque é o assunto do momento, não é? As biografias, se seriam necessárias autorizações ou não para suas publicações. Agradecemos então a presença do desembargador Eugênio Facchini Neto, coordenador do Centro de Estudos do TJRS. E o programa Justiça Gaúcha de hoje fica por aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail. É imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.